8 horas, 1 minuto em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa, daqui a pouco vai estar editado em podcast, porque aí tira essa parte de intervalo, você acompanha a entrevista direto, né? E também pelo aplicativo Alexa, pelo nosso aplicativo Alexa, ouvir Folha FM, enfim, em todos os canais aí para você não perder nada, tanto do Folha no Ar quanto de toda a nossa programação. São 8 horas e 2 minutos. Nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tem imagens do tempo aí, Beto, pra gente voltar rapidamente aqui com tempo nublado. Você confere aí agora para quem está olha que imagem aí legal para quem está acompanhando a gente. Olha a quantidade de bicicleta atravessando agora a ponte da Lapa, nossa querida ponte Saturnino de Brito. Gente, muita bicicleta, Beto. E é bicicleta, é moto, bicicleta elétrica, porque a ponte Barcelos Martins, que é uma ponte centenária nossa, ela sofreu agora com uma cheia que deu aí, né? Ela cedeu. Está já anunciado, inclusive pelo prefeito Frederico Paes, o início dessa reforma e recuperação imediata, porque ali é coisa de 30, 40 mil pessoas por dia passando naquela ponte. E assim, ela é plana, ótima, é só para bicicleta e moto e pedestres, então não passa carro, já passou muitos anos, agora não, porém está interditada, não pode passar nada, e aí o pessoal está aqui peguei essa cena assim, né? E a massa trabalhadora vem de Guarulhos para o centro agora, então 5 horas inverte, pedindo aos motoristas sempre, gente, não só educação, que aí é obrigação, mas sobretudo paciência. 8 horas e 3 minutos, programa de hoje com Everton Luna, na bancada, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã, e do portal folha1.com.br também, né? Conversando hoje com a Tatiana Roque. Tatiana Roque é professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ, vereadora no Rio de Janeiro e pré-candidata a deputada federal. A Tatiana só se desincompatibilizou da Secretaria Municipal de Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Capital agora, em março, por conta do prazo do calendário eleitoral. Muito bom, então tem tecnologia aberta para a gente falar aqui, mas a gente quer falar de política também, das ações da senhora lá na Câmara de Vereadores, enfim. Everton, peço a você para abrir esse bloco aí, por favor. Agora a gente tem uma nova realidade, né? Que é a questão da inteligência artificial, que vem intermeando toda a sociedade, seja no meio acadêmico, seja no meio empresarial, governamental, da própria sociedade, né? Como que a senhora observa essa utilização da tecnologia na aplicação para que haja um desenvolvimento, para que haja um ganho para a sociedade, em vez de ter usos que sejam, por exemplo, a gente vai ter agora a eleição e o uso de inteligência artificial será grande. Como que a senhora observa como essa tecnologia pode ser usada em prol do desenvolvimento da sociedade? Ótima pergunta, porque a gente tem hoje, gente, um grande desafio, que é saber como o Brasil vai entrar nesse mundo aí de disputas sobre inteligência artificial, que hoje é dominado só por Estados Unidos e China. Então, Estados Unidos, de um lado, essas grandes empresas que fazem essas ferramentas todas que a gente usa, né? Todo mundo aí está usando o ChatGPT, mas também tem o Gemini da Google. É de meia dúzia de grandes empresas, as chamadas Big Techs, que são empresas americanas, que estão dominando esse mercado. E quem compete com elas? A China, que tem também outros aplicativos aí, DeepSeek, e também é muito desenvolvida na tecnologia. Mas e o Brasil? Como é que o Brasil vai ficar nessa que é hoje uma guerra geopolítica em torno da IA? Porque, de um lado, o Trump ele está bloqueando a exportação de tecnologia para impedir que a China desenvolva
inteligência artificial. Mas a China não fica para trás. Ela desenvolve também essa tecnologia com empresas de ponta, como a Huawei, por exemplo, e outras. E o Brasil? Né? Então, é muito importante a gente pensar como o Brasil vai entrar nessa guerra aí da inteligência artificial. E o Brasil, o governo federal tem um plano, se chama Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Tem alguns projetos interessantes aí, que são, por exemplo, adquirir um supercomputador. A inteligência artificial, gente, precisa de equipamentos gigantescos, caríssimos, que não é fácil, não é qualquer país que tem. Mas o Brasil não é qualquer país, né? O Brasil é um país grande, é um país com muito potencial, é um país que tem riquezas. E o Brasil vai adquirir um supercomputador. É um projeto do governo Lula. Ter um dos 5 maiores supercomputadores do mundo para a gente treinar a inteligência artificial e ter nossas próprias ferramentas. Isso é fundamental, sabe para quê, gente? Para a gente ter soberania, que é uma palavra que estava esquecida, mas é uma palavra importante, porque quem não tem hoje soberania tecnológica vai ficar à mercê dos interesses externos. Estamos vendo aí o Trump, faz tarifaço, coloca a tarifa da cabeça dele, né, coisas que não seguem nenhuma regra do comércio internacional, completamente desbaratado. E a gente não pode ficar refém disso. Para não ficar refém disso, a gente precisa de soberania. Quer ver um exemplo? O Brasil tem terras raras. É o 2º maior detentor de terras raras do mundo. O que é isso? Terras raras é como se fosse um minério. Mas não é exatamente um minério, são elementos químicos que você extrai junto com alguns minérios. E também algumas rochas, enfim. Mas são elementos químicos. Esses elementos químicos, com um processamento adequado, eles se tornam essenciais para, por exemplo, baterias de carros elétricos, semicondutores. Então, são fundamentais para esse mundo da tecnologia. E o Brasil é o 2º maior, depois da China. O que aconteceu há pouco tempo? O Brasil tem lá a sua reserva de terras raras, que é explorada por uma empresa que era uma empresa brasileira. Essa empresa acabou de ser vendida para os Estados Unidos. Olha isso significa que os Estados Unidos vão poder explorar nossas terras raras e mais, ficar com eles o processamento, que é a etapa muito importante, porque é a etapa que tem muita tecnologia, que gera conhecimento, que gera valor, que gera riqueza e que gera empregos de qualidade para os nossos engenheiros, para os nossos técnicos, para todo mundo que a gente forma aqui no Brasil. Então, a gente não pode deixar eles levarem. A gente precisa ficar com a gente, as terras raras, e a gente precisa fazer esse processamento no Brasil. Isso é fundamental para a nossa soberania. E, no entanto, a empresa foi vendida, mas tem muita gente ainda indo à justiça e tentando reverter isso. Foi aprovado, né, o plano de extração, né, das terras raras no Brasil, foi aprovado na Câmara dos Deputados, deve ter uns 15 dias por volta. Como que a senhora avalia essa nova legislação? O que a senhora faria, se a senhora estivesse lá, o que a senhora faria de diferente? Essa legislação ela é boa, né? Porque ela tenta justamente coibir essas práticas de entregar nossas riquezas da maneira como foi feito com essa empresa, mas eu acho que a gente precisa mais, né? Porque tem uma lei de 1995 que diz que a exploração de minérios do solo brasileiro. Porque, gente, uma coisa que a gente precisa saber, alô, brasileiros, né, nós todos, o solo brasileiro, todas as riquezas que a gente tem embaixo da terra, os minérios, são nossos, são do Brasil, são do Estado brasileiro. Mas essa lei de 95 disse o quê? Que qualquer empresa pode explorar, inclusive empresas estrangeiras. E as empresas que extraem o minério do solo são donas desse produto. Então, essa lei já é um pouquinho complicada, porque ela justamente diz que empresas estrangeiras podem ser donas do minério que elas extraem do nosso solo. E como hoje tudo depende muito de minérios, a gente tem, por exemplo, o nióbio, que é um minério super importante que o Brasil tem reservas, a gente precisa manter a nossa soberania. Então, eu acho que essa lei que passou no Congresso Nacional, ela é importante, mas a gente precisa avançar mais. Se eu, no caso, for deputada federal, vou querer
passar leis que guardem a nossa soberania sobre a produção, a extração e, sobretudo, o processamento desses minérios. A gente precisa processar aqui para gerar valor aqui, gerar riqueza aqui e, sobretudo, gerar empregos de qualidade aqui para os brasileiros. Como que essa coisa de soberania é importante? Deu ao governo Lula, por exemplo, um crescimento na aprovação durante a supertaxação lá do presidente Trump, lembra? O Lula lidou muito bem com aquilo, resgatou aquela soberania, meio que apagou ou deu jogou uma água ali naquela mega bandeira dos Estados Unidos, na Paulista, os caras que se dizem patriota, prestando continência para a bandeira americana, um negócio meio doido. E aí, fala sobre água, agora a guerra no Oriente. A água é também um motivo de soberania. Israel aprendeu a lidar com essa situação, que não tem água, ele transforma a água do mar, a água salgada, em água potável. Mas a que custo, né? É um custo alto. O computador que a senhora falou, o supercomputador, está uma série de dificuldades. Para uma pessoa adquirir pode ser complicado, mas para um país, ele está gerando em torno de 4 bilhões de reais. São Paulo vai comprar também. Então, assim, esse investimento pesado nessa questão da inteligência artificial é extremamente necessário. O que é importante nesse momento, e aí eu queria assim entender, porque nós tivemos aqui o Caio Viana, que é conterrâneo nosso, hoje é deputado federal suplente, inclusive faz parte do grupo da senhora. A senhora é do grupo do prefeito Eduardo Paes. É do partido do Eduardo Paes. Não, eu sou de outro partido. Não, a senhora é do PSB, ele é do PSD. Sim, Desculpa. mas sou aliada. Não, eu fiz confusão de partido. Até se falar é igual PP e PT. A pessoa, se não estiver prestando atenção na dicção... eu sou do PSB de bola. PSB de bola e o dele, o Eduardo... D de dado. Como foi a sua passagem lá E o Caio, como eu dizia, foi secretário de tecnologia em Niterói por um tempo. Uhum. Enfim, mas como é que foi a sua passagem como secretária de tecnologia no município do Rio de Janeiro? A gente fez projetos muito importantes para democratizar a tecnologia. Então, eu já falei aqui da Nave do Conhecimento, né, que é um projeto que o Eduardo Paes inventou quando ele foi prefeito pela segunda vez, lá atrás. Né, e esse projeto das Naves do Conhecimento é muito bacana, gente, porque a ideia é levar a tecnologia para todo mundo, de graça, em lugares muito vulneráveis, em favelas, para todo mundo ter acesso. A gente estava falando aqui que acessar a tecnologia, internet, pelo celular, é um acesso ruim, de má qualidade. A gente precisa dar computadores, internet de boa qualidade. E na Nave do Conhecimento, as pessoas conseguem ter esse acesso à tecnologia. Todo mundo. Então, são equipamentos grandes, com design arrojado, muito bem equipados, com computadores, internet, óculos de realidade virtual, impressora 3D. E foi o Eduardo Paes que inventou essa ideia. Né? Então, a gente tinha 9 naves do conhecimento e hoje a gente ampliou. Então, das grandonas a gente tem 12, mas na minha gestão eu inventei uma coisa chamada navezinha carioca, que são naves pequenininhas, para a gente conseguir expandir. E agora nós temos 33 equipamentos. Então, foi uma gestão que eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito honrada também de ter sido convidada pelo Eduardo Paes. E a ideia agora, né, no programa de governo do Eduardo Paes para governador do Rio, é expandir as naves do conhecimento para o estado inteiro. Né? Então, agora aqui em Campos, por exemplo, a gente poder ter também uma nave do conhecimento, que é isso que eu falei, fundamental para a gente dar acesso à tecnologia para todas as pessoas, mesmo quem não tem computador em casa, idosos, jovens, crianças que queiram jogar jogos mais avançados, que no celular elas não conseguem, elas vão na nave, elas jogam lá. E, além disso, cursos de qualificação profissional, onde as pessoas podem aprender desde Excel, Word, até coisas mais avançadas, como programação, linguagens de programação, tem curso de drone, tem um monte de cursos bacanas para quem quer se qualificar para um mercado de trabalho que vai mudar muito.
com a tecnologia e com a IA. Só para falar em mudança, rapidinho, desculpa, Everton. Perdemos aqui algumas agências bancárias. Perdemos, total, fechou. Perdeu em São João da Barra, fechou. Banco do Brasil tirou caixa físico. Aí não tem mais o ser humaninho ali, não. É tudo. E as pessoas que trabalhavam lá vão e trabalhar aí, vão onde? para onde? É isso então, que a gente precisa. A gente tem que qualificar essas pessoas para elas irem trabalhar em outras coisas. Porque alguns empregos com a tecnologia somem, mas outros surgem. Sim. Já viu aquelas centrais de distribuição do Mercado Livre, Shopee? Tem porto em Xangai, por exemplo, que não tem mais ser humano, está em teste só a inteligência artificial. Acho que assim, claro, já tem rádio no mundo, né, que não tem mais locutor, tudo inteligência artificial, tudo bem. Mas assim, até chegar essa evolução total aí, que está se imaginando e o ser humano exagera, nós ainda temos condições de fazer da inteligência artificial uma aliada, uma parceira para melhorar a nossa capacidade, até melhorar o nosso salário. Não é só pensar no desemprego, mas a realidade, às vezes, no campo é diferente, essa questão do desemprego. A gente estava comentando um pouco sobre a questão política, a questão da sua atuação, né? A gente tem visto nos últimos mês uma nova configuração estadual com o desembargador Ricardo Couto como governador em exercício. Como que a senhora observa essas mudanças, esses cortes, essas demissões para o futuro da política carioca? Gente, uma coisa que a gente precisa lembrar é que o estado do Rio de Janeiro, né, vem sendo governado há muitos anos por uma bandidagem, né, 5 governadores presos e muita coisa errada acontecendo. Agora, relação de pessoas com crime organizado, com Comando Vermelho, milícia. É realmente uma tristeza ver um estado com tanto potencial entregue nas mãos dessas pessoas. Aqui mesmo, né? Estou aqui em Campos, vim falar em várias universidades. Campos é uma cidade incrível. É um lugar que tem universidades de ponta. A gente falou aqui, tem a UENF, tem a UF, tem o IFE, que foi o primeiro do Brasil, o Instituto Técnico, né, Federal, lá em Nilo Peçanha. É um lugar com muita inteligência acumulada, com riquezas naturais, com um setor econômico potente, com petróleo. Tem muita coisa no estado do Rio de Janeiro para a gente conseguir se desenvolver numa direção melhor, né? Mas para isso tem que ter governantes mais responsáveis. Então o principal é a gente tirar o Rio de Janeiro dessa sina desses governantes, dessa bandidagem que ocupou o governo durante esse tempo todo, né? Por isso que eu estou com o Eduardo Paes. Eu acho que esse é o nome que a gente precisa para mudar o Rio de Janeiro. Agora é uma fase de transição, o que vai definir mesmo é outubro. Né? Acho que o que vai definir é outubro. Agora teve esse imbróglio aí que foi complexo, porque tudo começou, na verdade, com o Cláudio Castro tendo renunciado para fugir da cassação. Essa que foi a raiz do problema. Né? Mas já a gente vai resolver esse problema definitivamente, que é com eleição, né, em outubro. Eu queria até te propor, nem falei, só pensei, vamos direto, o Everton tem que assumir a redação do jornal agora. Amanhã nós temos o impresso. Depois da pandemia, a coisa complicou tudo, né? Os efeitos da pandemia são ainda percebidos pelo mundo afora. Mas nós temos aqui o impresso às quartas e sábados, e amanhã tem impresso. Então daqui a pouco ele vai para a edição, ele está na editoria do jornal também, então. Sim. Mas vamos aproveitar esse tempo e falar, porque assim, as pesquisas apontam, não é, Everton, o Eduardo chegando a 49%, algumas até ele passando de 50%, e você não vê outro nome despontar ainda até o momento para disputar de igual para igual com ele. Há quem aposte que ele não leve no primeiro turno, acho que é uma questão a ser abordada. Douglas Ruas, agora presidente da Assembleia Legislativa, né, depois de todo aquele imbróglio que a senhora falou, do governador, foi impedido de assumir o governo, porque aí seria a ordem natural, né, do processo, quando não tem o governador, quando não tem o vice, né, quando tem essa vacância dupla, assume o presidente da Alerj. Como a gente já sabe a história toda,
e aí não vou repetir, chegando já no Douglas Ruas, o Douglas Ruas não pôde assumir, segundo o STF, porque lá em Brasília está sendo julgado as normas, a forma com que a eleição tampão pode acontecer no Rio ainda, não está descartado. Mas enquanto isso, deixa-se o desembargador. Há quem diga que é um pé do STF dentro do estado do Rio para beneficiar Lula e até mesmo o Eduardo Paes, porque se o Douglas Ruas assume o governo do estado mesmo, que nesse mandato tampão, ele naturalmente pode se beneficiar da máquina. Como é que a senhora vê isso? E como que a senhora vê essa disputa, mais uma vez, indo para esse campo aí polarizado também no estado do Rio? Então, reforçando, né? A raiz do problema, gente, foi o Cláudio Castro ter renunciado para não ser cassado. Porque se ele fosse cassado, a gente teria o quê? Agradecer o Everton, que perdão, não Obrigada, Everton. Não podemos cometer aquele ato interrupting. Então, não, desculpa, perdão, mas o Everton tem que sair. Obrigada, Everton, prazer. Valeu. Atenção, Everton, obrigada. Vai com Deus. Tá com salário lá em cima, sabe? Tá acumulando várias funções. Né? No final do mês ele tem que se arrumar um segurança para receber. Mas vamos lá, desculpa interromper a senhora. A raiz do problema foi essa, porque lá atrás a gente poderia ter tido o quê? Eleições diretas. Porque é a eleição direta que resolve o problema, dá a decisão na mão do povo. Então a gente tinha que ter tido eleição direta. Né? Mas como demorou, agora está muito em cima, a gente não vai fazer duas eleições, uma depois da outra. Então, esse aqui é o problema. Mas, gente, vamos focar na solução, porque faltam poucos meses para a eleição. Né? E a eleição é em outubro e a gente tem um nome. Eu trabalhei com o Eduardo Paes, é uma pessoa honesta, é uma pessoa muito trabalhadora, isso aí todo mundo vê, e que tem realmente essa paixão pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, que está demonstrando agora, e que pode tirar o Rio de Janeiro desse atoleiro em que o Rio se meteu. Né? Então, a gente tem políticas muito boas na prefeitura que podem ser expandidas para o estado. Eu falei aqui das naves do conhecimento, de políticas de inclusão, de qualificação de trabalhadores para gerar empregos nessa área da tecnologia, mas tem outras áreas. A saúde do Rio de Janeiro é muito bem avaliada. A área de transportes, ele fez uma revolução. Ele encampou em preços de ônibus. O BRT hoje funciona, que é uma maravilha, e está agora expandindo também para os ônibus comuns. Então, foi muita coisa boa feita nas políticas públicas da cidade que podem agora ser expandidas para o estado. E o Douglas Ruas é a continuação do Bacelar, é a continuação do Cláudio Castro, é a continuação de tudo que estava aí. É esse mesmo grupo que quer continuar no poder. E daqui a pouco a gente descobre de novo relação com CV, relação com milícia e relação com toda essa criminalidade que toma conta do estado do Rio de Janeiro. A gente precisa dar um basta nisso. Uma coisa que o Eduardo Paes tem feito na cidade para tirar o poder da milícia, que é muito importante, é tirar o poder econômico da milícia. Né? A gente sabe que a milícia ela ganha espaço nos territórios, ampliando o seu poder econômico. Por exemplo, construindo habitação, construindo prédios irregulares, inseguros, que desabam. A gente teve um caso lá na Musema que desabou, né? Que desabam, que enganam as pessoas, vendem e depois não entregam. Então, o Eduardo Paes, por exemplo, mandou derrubar, entendeu? Alguns desses prédios lá, que são prédios ilegais, que não fornecem segurança para os moradores. Né? E isso é importante porque isso corta o braço econômico da milícia. Então, são coisas objetivas que ele já fez contra a milícia. Mas, claro, que com o governo estadual na mão é muito mais possível, porque a segurança pública é atribuição do Estado, não do município. Né? Exatamente. Está na nossa legislação estadual, é isso. E desde a Constituição Federal, a estadual também. Ou seja, o Estado é responsável pela segurança, mas hoje mudou muito. O próprio Rio de Janeiro já tem, aliás, ia colocar a polícia municipal, né? Ainda não sei se já começou. Mas já instituiu a polícia municipal. Está a armada. Força Municipal. Mas não é polícia. Não é polícia, não pode colocar esse nome. Mas armada e que já está conseguindo coibir esse crime de rua, né? Roubo de celular, já está diminuindo bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta, fora aqui do roteiro, talvez que a gente vai entrando já nessas pesquisas, né? Mas dentro total do contexto,
Como é que é fazer política na capital do estado mais controlado pelo crime organizado? Essa é uma questão mesmo. Mas a gente, por exemplo, quando eu falei aqui das naves do conhecimento, das navezinhas cariocas, a gente tem esses equipamentos públicos em todos os lugares. Em favelas, em lugares que tem presença de milícia, mas eles não nos intimidam, não. A gente vai lá, a gente instala o equipamento, a gente, sobretudo, atende as pessoas. Eu acho que essa é uma maneira de você também quebrar isso que eu acabei de falar, o poder econômico da milícia. É o Estado entrando. Se o Estado entra com serviços públicos de qualidade, você tira uma boa parte do poder da milícia, porque o que a milícia faz? Ela ocupa aquele espaço que o Estado deixa vazio. Então, se o Estado não traz políticas públicas de qualidade, aí a milícia vai querer oferecer esses serviços. Se o Estado chega, a milícia fica sem espaço. Então, é isso que a gente precisa fazer e que a gente tem feito lá no Rio de Janeiro. Porque, assim, a questão do controle territorial, ele aconteceu a partir da criação da milícia. Né? Porque a milícia era o quê? Aqueles policiais aposentados, de folga, que prometiam levar a segurança para aquela determinada comunidade, e daí em diante, então, eles se confrontavam com o tráfico, e eles descobriram, peraí, mas nós também podemos não só vender droga, mas a gente pode vender água, vender gás, e aí entrou, né, todo esse problema. É exatamente isso que eu falei. Se o poder público fornece esses serviços, já tiram uma boa parte do poder da milícia. Sim, sim. E aí eu quero perguntar, pode passar aqui, Beto, não tem problema não, por favor. Porque assim, o que é eu acho que o carrinho de supermercado, ele é decisivo para o brasileiro. Tanto que o governo Lula tem dificuldade em crescer na aprovação e fica patinando nas pesquisas por conta de, na minha opinião, não conseguir fazer o brasileiro entender ou sentir no bolso que a vida está legal, está boa, o que eu ganho está dando para viver dentro de um padrão legal. E se for comparar o Lula 1, Lula 2, aí fica mais complicado ainda. Teve aquela época mais, vamos dizer assim, farturenta para o trabalhador brasileiro. Mas, como um todo, o Brasil tem dificuldade na segurança. Mas, especificamente, dá para, sei lá, pontuar, dá para... A senhora é matemática, pode fazer isso muito bem. Mas dá para, tipo assim, quantificar como que será essa eleição no seu contexto de palanque para o Rio de Janeiro, o estado do Rio. O carrinho de supermercado vai ser menos importante do que a segurança, ou seja... O candidato que se apresentar, né, como o cara da segurança, que vai resolver o problema da segurança no Estado, muito mais do que o cara da economia, que vai resolver o problema do carrinho de supermercado que está mais vazio cada dia que passa. A senhora acha que vai ser o discurso vitorioso, a promessa vitoriosa? Eu acho que a segurança pública é muito importante para o Estado do Rio. E isso tem tudo a ver com a economia, porque as pessoas perdem, por exemplo, seus bens. Né? Então, a pessoa que tem o celular roubado, ela vai ficar prejudicada, e inclusive numa coisa que hoje é um instrumento de trabalho. Né? Ninguém quer. É muito ruim ter o celular roubado. Sua vida toda está dentro do celular, seus contatos. Né? É uma coisa muito chata mesmo ter o celular roubado. Então, as duas coisas estão ligadas, sabe, Cláudio? Então, quando a gente fala de segurança pública, também tem a ver com a economia. Até porque uma boa parte da economia do Rio de Janeiro, ela não prospera por problemas de segurança pública. Tem empresas que saem do estado do Rio de Janeiro por problemas de segurança e de violência. Quer ver um problema? Roubo de carga. É um problema seríssimo no estado do Rio de Janeiro, né? Roubo de carga. E tem um monte de empresas saindo do Rio, indo para São Paulo, indo para outros estados, para o Nordeste, por problemas de segurança pública. Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Frete, desculpa. O frete, se ele custa R$1.000 de seguro para aquele determinado frete, se for passar pelo Rio, é no mínimo 1.500. Exatamente. No mínimo, se não for 2.000. Ou seja, 100% a mais do valor. E isso chega aonde? No bolso do trabalhador, do consumidor. E a gente precisa, no Rio de Janeiro, de uma economia mais dinâmica,
A gente falou aqui de tecnologia, inteligência artificial. A gente tem feito isso também, criando projetos para que a tecnologia consiga desenvolver o Rio de Janeiro com mais uma variedade do setor produtivo, né? O Rio de Janeiro hoje, a gente sabe que tem, por exemplo, uma área de petróleo muito forte aqui em Campos. Isso é muito importante. Mas, além disso, a gente precisa de outros setores econômicos mais desenvolvidos, porque isso gera emprego, gera renda, né? E o Rio de Janeiro não tem outros setores econômicos mais desenvolvidos também por causa do problema da segurança pública. Né? Quer ver um exemplo? Empresas farmacêuticas. A gente tinha um monte no Rio de Janeiro. E não tem mais, hoje tem poucas. Muitas saíram daqui. E um dos problemas é a segurança pública. Então, gente, resolver o problema da segurança pública é importante para a população, que não quer ter a sensação de insegurança que ela vive hoje, mas também é importantíssimo para a economia, né? Para a gente diversificar nosso setor econômico e gerar emprego, renda, qualificando a população, gerando empregos mais qualificados. A gente falou aqui das universidades. A gente forma pessoas muito bem no IFE aqui de Campos, na UENF, na UF. A gente, né, e aí lá no Rio também, na UFRJ, eu vim de Macaé ontem, também tem o UFRJ. A gente forma grandes cérebros. E a gente vive hoje um problema triste, que é, sabe o quê? A fuga de cérebros. A gente forma as pessoas aqui e as pessoas saem do Rio, vão embora. Né? Por quê? Porque a gente não tem essa economia forte que absorva essas pessoas que a gente está formando e mantenha aqui os cérebros que a gente forma. Então, a gente precisa muito desenvolver a nossa economia também nessa direção, né? Da tecnologia, da ciência, a economia do conhecimento. A gente tem muito potencial para isso. Agora, precisa de um bom governo, de um governo que tenha essa visão. E eu tenho certeza que o Eduardo Paes é esse cara. A tecnologia está em tudo. Nós somos uma cidade vocacionalmente agrícola. A história de Campos na história do Brasil, né? A participação de Campos na história do Brasil é fundamental. A cana-de-açúcar que, né, nos remete aí a esse potencial. E hoje, o secretário de Agricultura Municipal, o Almir Júnior, que é lá da mesma área da senhora, lá, foi reitor da nossa UENF. Almir é sensacional, é um técnico que, se fizer uma pesquisa aqui, 10 em cada 10 deve aprovar. Esse negócio de unanimidade é boa, mas tem os casos aí de exceção. E hoje nós temos aqui, tem um vegetal sendo produzido, inclusive, para energia. Eu esqueci o nome agora, mas é capinhaçu. É uma espécie de um vegetal espetacular para bioenergia. Estamos produzindo soja aqui no pivô, aquele pivô rotante, aquele redondo, que a gente vê muito no Globo Rural, né? Então já temos aqui. Então, essa vocação agrícola com a tecnologia. Eu tenho um vizinho que ele opera drone de agrícola. Muito sensacional. E aí, falando de ciência, a gente tem a Embrapa, né? É uma referência mundial, gente. A Embrapa é uma referência mundial em desenvolvimento de tecnologias agrícolas. E nós temos a Tec Incubadora, que eu não sei se a senhora conhece o Henrique da Hora, que é professor do IFE, universitário, sensacional. Eu conheço de nome, mas ainda quero conhecer pessoalmente. Tem que conhecê-lo, porque é uma figura extraordinária. Mas vamos lá, vamos voltar para a política aqui, daquela parte que a gente gosta, que tem uma pergunta que eu vou fazer para o Eduardo numa oportunidade, mas deixa eu chegar aqui nos seus representantes por enquanto. Porque o Eduardo, ele tem, no momento, a possibilidade de ter, não sei se vai ser isso tudo, mas ele tem a possibilidade de ter em seu palanque a direita e a esquerda. Será que ele vai conseguir isso? Não sei. Por quê que eu faço essa pergunta à senhora? Porque o Eduardo é do PSD, é um partido de esquerda. Enfim, pesado. Não, o PSD não é de esquerda, não. Não é de esquerda, né? O PSD não. O PSD. Não, que a gente está confundindo o negócio do B com o D. Eu ia comentar o Kassab, que flerta com direita e esquerda e ele não tem. É de centro. É de centro. D mais centro, de né? Centro. E aí ele consegue flertar tanto com a direita quanto com a esquerda, porque o Lula pode estar no palanque do Eduardo, no mesmo palanque onde tem a irmã
do Washington Reis, que é declaradamente linha de frente do bolsonarismo no estado do Rio. Como é que vai ser essa mistura? Olha, o Eduardo Paes, ele tem essa capacidade política de negociação, que é uma coisa importante para criar aquilo que a gente chama de frente ampla, né? Em momentos de muita ameaça, de ameaça autoritária, de ameaça, como a gente tem hoje, né, de manter o estado do Rio de Janeiro nas mãos dessa bandidagem. Então, em momentos de grandes ameaças políticas, é importante que a gente construa coalizões amplas, frente ampla. E essa frente ampla, ela tem que ir desde setores da esquerda até setores mais à direita, mas que estejam junto com a gente no combate a essas práticas terríveis que assolam o estado do Rio de Janeiro. E o Eduardo Paes, ele tem essa habilidade, né? É uma qualidade que ele tem como político, de negociar com diferentes campos, mantendo distância, aí muito importante, traçando uma linha, não é também com todo mundo, traçando uma linha em que coloca do lado de lá o quê? Bandidagem, esses políticos corruptos, quem tem relação com o Comando Vermelho, quem tem relação com milícia, bolsonarismo, negacionismo, tudo isso a gente coloca do lado de lá, entendeu? E agora, fora isso, quem esteja disposto a constituir uma coalizão, né, para salvar o Rio de Janeiro das mãos daquelas que colocaram a gente nesse buraco, está dentro. A gente tem que negociar mesmo. Então, essa é a frente ampla que a gente precisa para salvar o estado do Rio de Janeiro. Quando eu falo PSD, esquerda, eu me refiro mais ao Kassab em si do que qualquer coisa, que flerta com os dois, com o poder onde ele estiver. Não tanto parecido quanto o PMDB sempre foi, né? Quem está no poder... o PSD é um pouco... Mas ele é mais... Ocupa esse lugar, né? Está no governo, disso. Quem já teve com Lula, a gente sabe disso. Por isso que mas ele se posiciona tipo mariposa. Estou no centro, a luz apagou, estou quietinho, acendeu, eu estou ali. Mas não falando mal, acho que é isso. E não vejo nada de errado quanto a isso, não. A gente demoniza muita política no Brasil e alguns acordos políticos que a gente pensa logo em falar em acordo, tudo que é acordo é ilegal. Não, você pode fazer acordos transparentes, bons, para crescimento e para desenvolvimento. E essa habilidade do Eduardo, eu vou entender isso. Né? Como que ele traz uma vice da direita, declaradamente bolsonarista, e é do PSD que vai naturalmente seguir esse rumo e pode ter Lula no palanque ou não. Aí vai depender de todo esse andamento. As últimas pesquisas para governador, quem faz pesquisa aqui, cobertura jornalística das pesquisas é o Aloysio Abreu Barbosa, que é nosso titular da bancada e diretor também, jornalista, e diretor do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. A última que ele fez em seu blog, Opiniões, que está aqui no portal folha1.com.br, traz os seguintes números que eu gostaria de pedir à senhora para analisar para a gente e tentar projetar isso aqui num cenário, porque assim, isso aqui foi feito, essa pesquisa foi feita em abril, é recente, mas é aquilo, se a gente tirar uma foto aqui agora pela lente do Eduardo, que é fera na mídia digital, a gente vai eu vou estar de camisa preta, a senhora de camisa colorida, mas se a gente tirar amanhã, provavelmente, ou mais tarde lá na UENF, ou na UF, ou no IFE, a gente vai estar talvez de outra... Enfim, então, o que é interessante entender é isso. Pesquisa é isso, é o momento. E nesse momento aqui, foi foi flagrado o seguinte número, para Eduardo, 34%. Fotografado neste dia. No cenário 1, pela pesquisa Quaest, Douglas Ruas aparece com 9%. Olha quem está em terceiro, nosso conterrâneo Antony Garotinho, ex-governador, com 8%. Depois o Wilson Witzel, William Seria, André Marinho, Ciro Garcia, Juliette Pantoja, Rafael Luiz e Luan Monteiro. Aqui, branco nulo 20, indeciso 20. Nesse cenário 1. Aí vem, deixa eu tentar localizar aqui, para o segundo turno. Numa intenção de votos no outro cenário. Segundo turno, Eduardo Paes, 49%. Contra Douglas Ruas, 16%. Branco nulo não vai votar, 16%. Indecisos, 19%.
não tem comparação aqui com o Garotinho, porque faz sempre com primeiro e segundo, enfim. Mas nesses 2 cortes de números dados aqui, nessa última pesquisa da Quaest, como que a senhora interpreta? Eduardo Paes está com uma vantagem grande, leva no primeiro turno, pode ter segundo turno no estado do Rio? Como é que a senhora projeta esse formato também? Nesse quadro, o Eduardo Paes leva no primeiro turno, né? Mas a campanha não começou, gente. Então, campanha eleitoral é um momento importante da democracia, porque é um momento onde as pessoas apresentam suas propostas, onde a população está mais atenta aos políticos, às propostas dos políticos, para tomar suas decisões. Então, quando a campanha começar, esse quadro ainda pode mudar, né? Por isso que a gente precisa mesmo se preparar para a campanha eleitoral. Até porque, como a gente viu aqui, né, esse pessoal que está do outro lado, representado agora pelo Douglas Ruas, usa de muitos expedientes escusos, né? Nem sempre faz campanha eleitoral da maneira mais honesta do mundo. Então vai ter muita fake news, é uma coisa que a gente precisa estar atento nessa eleição, gente. Vai ter muita fake news com as redes sociais, com a inteligência artificial. As pessoas conseguem fazer montagens, né, fazer vídeos onde parece que é aquela pessoa que está falando e não é. Eu vi um vídeo outro dia do Lula falando, e que não era o Lula, era a inteligência artificial, e colocaram na boca do Lula barbaridades para mentir que o Lula teria falado aquilo. Então, a gente tem que ficar muito atento nessa eleição, porque vai ter muita mentira, muita fake news, a guerra vai ser baixa, né? E esse campo, representado pelo Douglas Ruas, costuma jogar baixo mesmo, né? A gente viu aí perseguindo pessoas, inclusive injustamente. Então, a gente ainda tem uma campanha eleitoral pela frente e esse quadro pode mudar. Então, é muito importante, né? Por isso que eu estou falando aqui, a gente vê quem tem projeto, né? O Eduardo Paes, ele tem projeto de expandir para o estado do Rio de Janeiro tudo aquilo que ele já fez de bom para a cidade do Rio de Janeiro. Não à toa, ele foi reeleito. Foi muito bem reeleito, foi reeleito com folga prefeito da cidade do Rio de Janeiro, porque nessas áreas que eu falei aqui, saúde, educação, transportes, qualificação profissional, tudo isso é um governo bem avaliado, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Quem tem projeto, deixar para lá as fake news, deixar para lá essa guerra baixa e ver quem tem projeto para melhorar a vida da população fluminense. E o Rio de Janeiro tem toda a condição de voltar a ser um estado farol do Brasil. Aqui a gente tem inteligência, tem conhecimento, tem ciência, tem tecnologia, tem riquezas naturais, tem agricultura, tem petróleo. A gente pode ser, de novo, como já fomos um dia, o farol do Brasil, né? Para isso a gente precisa de governo, de um bom governo. O Rio não é só turismo, né? Se for na região serrana, olha aí a quantidade de hortaliças produzidas ali naquela... É fabuloso, né? Além, claro, é evidente, que de turismo, de história, né? E tudo mais. Na disputa para o Senado, esse ano nós vamos escolher 2 senadores. E senador, se você fizer uma... vereador, a senhora, aliás... Tatiana Roque é a nossa convidada e que está conversando com a gente aqui. Tem que sempre repetir, porque quem está no rádio está, né, sem imagem, então às vezes não está lendo, não está vendo aqui os caracteres também, então tem que lembrar. Mas assim, essa coisa de eleição para vereador talvez, mas para senador seguramente, se você perguntar a 10 pessoas, você votou em quem para senador, provavelmente a maioria não vai se lembrar. Provável. O que é muito ruim para a gente, né? O brasileiro, sempre falando isso aqui, lida mal com essa responsabilidade mais séria realmente de entrar, de ingressar na política. E aí tem 2 vagas, direita e esquerda. O plano da direita no Brasil, e aí na direita bolsonarista, era eleger o máximo de senadores para tentar caçar ministro, porque é o único poder que pode afastar algum ministro do Supremo através do Senado, né? E aí tem essa... Agora eu não sei se isso está tão em voga, mas isso andou-se assim bem firme no começo. Vamos eleger o máximo de senador possível, mais senador possível, para poder a gente montar uma bancada forte e atingir o Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre, por si só, já foi auto-atingido, né? Deu aquela pegada lá com o escritório da esposa
e que foi muito sério, você não tem ideia. E conversei com alguns advogados aí nesse período. Gente, 126 milhões, 129 milhões para um escritório de advocacia num ano de contrato é muito. Então, enfim, mas de qualquer maneira, fica a pergunta para a senhora, com alguns nomes que a gente aparece aqui nessas últimas pesquisas. A Benedita parece forte como candidato da esquerda nesse cenário. E aí tem o Cláudio Castro, principalmente depois daquela operação lá nos complexos, né, da PEN e do Alemão, ele voltou a crescer. Enfim, a própria comunidade sobrecarregada pela opressão do tráfico e da milícia, 85%, quase 90% aprovou a operação. Negócio de doido. E aí eu pergunto à senhora, como é que fica essa composição para as cadeiras aí do Senado que a senhora consegue entender e tentar projetar para a gente? Será que a direita leva as duas no Estado? Eu acho que a Benedita da Silva vem forte, né? Eu apoio, é uma candidata importantíssima ao Senado, né? Ter Benedita da Silva de volta no Senado, com toda a sua história. A única governadora do Rio, recentemente, que não foi presa, né? Ela e Marcela Alencar. Sim, é verdade. Com certeza. Então, mas é uma pessoa com uma história de luta muito importante, então eu apoio muito a Benedita da Silva e acho que ela tem chance, sim, de pegar uma das vagas. Eu acho que uma, realmente, a direita tem mais chance, mas a Benedita vai pegar uma das vagas com certeza. Agora, falando do que você falou, né, que as pessoas esquecem quem votou, né, para senador, também esquecem quem votou para deputado. Né? E aí eu queria reforçar isso. Eu sou pré-candidata a deputada federal, aqui pelo Rio de Janeiro, sou professora, então uma das minhas bandeiras principais é a educação, a defesa das universidades públicas, da escola pública, da ciência, da gente ter um modelo de desenvolvimento econômico que coloque o Estado do Rio na posição que ele merece estar, né, gerando empregos de qualidade, com indústrias, com empresas de ponta. Então, essa é uma das minhas propostas principais. E, como sempre, sou professora, vou lutar muito pela educação, né? Então, queria aproveitar e falar isso aqui, porque a gente tem eleição também esse ano, gente, para deputado. E o Congresso Nacional não está brincadeira, não, né? Está muito ruim esse Congresso. A gente precisa trocar o Congresso. E sem um Congresso Nacional mais capacitado, né, com pessoas mais honestas, comprometidas, não adianta que nenhum governo vai conseguir fazer as mudanças que o Brasil precisa. Né? A gente vai precisar trocar o Congresso. Então, estou me propondo de estar lá defendendo a educação, defendendo a ciência, defendendo os institutos federais, as universidades, que é uma pauta muito importante para o desenvolvimento do país e para a soberania nacional. Né? Tem uma fala, tem uma passagem que diz que esse Congresso é horrível. Espere o próximo. Não, vamos lá, só para fechar. Mas vamos mudar essa fala, essa coisa de próximo vai ser melhor do que esse que está lá. Para fechar, eleição para presidente da República. Depois de que Bolsonaro deu aquela unção, aquela bênção lá no Flávio, ele disparou, cresceu, fez muito analista de política queimar a língua, mas depois que Vorcaro foi chamado de meu irmãozão, meu irmão por Flávio, a coisa voltou a estaca zero. A máscara caiu, né? E aí, porque a última pesquisa diz, bota aqui no blog Opiniões do Aloysio. Vamos lá, rapidamente. Flávio caiu 8 pontos. 47,4%, né, preferem hoje Lula. E 40,5% o Eduardo. Como é que a senhora projeta essa eleição? Eu acho que essa eleição é decisiva para o país, gente, porque Flávio Bolsonaro é continuação de Bolsonaro, que a gente viu quantas pessoas morreram na pandemia, é um governo irresponsável, que tentou dar um golpe mesmo no 8 de janeiro, então é a volta da ditadura. A gente não pode deixar isso acontecer, a gente precisa, portanto, reeleger o Lula, né? Eu acho que temos toda a chance, ainda bem que a máscara do Flávio caiu, irmãozão do Vorcaro, esse esquema todo aí do Master,
tal do Bolsomaster, né? É um esquema que eles estão envolvidos até a raiz do cabelo, né? Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro. Então, tudo isso, ele ontem estava lá na tribuna dizendo que apoia a CPI. Apoia nada, mentira, foi um teatro. Ele não apoia a CPI do Master coisa nenhuma. Ele só falou aquilo porque sabe que não vai ter, porque o Alcolumbre já vetou, né? Então, quem está envolvido com esse grande esquema de corrupção é o Flávio Bolsonaro. Mais um motivo para a gente reeleger o presidente Lula. Hoje pré-candidato. Minha querida Tatiana Roque, obrigado pela sua presença. Prazer imenso te conhecer, te receber aqui no Folha no Ar. Seja bem-vinda sempre, né? Ao Eduardo também. A Miranda, que ficou hoje, ela falou, fui liberada, Cláudio. Um abraço carinhoso. Boa estada aí na nossa cidade. Hoje, sucesso nos seus compromissos. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui, né? Como eu disse, minha família é de Campos, então já vim muito aqui quando criança, família Marins, né? Aqui de Campos, então é uma alegria estar aqui com vocês. Legal. Bom, são 8h52, fechamos o Folha no Ar de hoje conversando aqui com a Tatiana Roque, professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ, vereadora no Rio de Janeiro e pré-candidata a deputada federal. Tem aqui a Roberta Barcelos. Um salve para a professora e vereadora Tatiana Roque, com quem tenho a felicidade de dividir os sonhos e as lutas. Grande abraço também, Cláudio, Aloísio e toda a equipe da Folha. Henrique da Hora está aqui, obrigado pela citação, estou acompanhando. Da Hora está sempre acompanhando a gente aqui, um privilégio, um prazer sempre, né? E para você que nos acompanhou nesta semana do Folha no Ar, muito obrigado. Continue ligado aqui, continue na Folha. A gente volta na próxima segunda-feira. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.